Então, se você tem uma Sony antiga, você pode estar achando que a sua câmera, comparada com as câmeras novas, é muito pior, não tem mais jeito. Enfim, há pouco tempo atrás, todo mundo estava trabalhando com essas câmeras. E quando veio a nova geração da Sony, todo mundo achou que ela melhorou muito, em vários sentidos. Então, nesse vídeo eu quero te ensinar a usar S-Log3 na sua Sony 8 bits e ter um look que chega a 99% das novas Sony. Então, vamos lá, deixa eu te dar um pouco de contexto, né? Essas câmeras, A7 III, A6 600, A6 400, ZV-E10, que é muito popular hoje em dia, elas são câmeras 8 bits. Quer dizer, elas têm menos informação de cor, eu não vou entrar muito nerd em aspectos disso. Se quiser, eu vou deixar uns vídeos linkados do Gerald Dundan, que é um dos meus caras preferidos, assim, que explica isso em termos. Você pode assistir e entender um pouco melhor, mas o que eu quero dizer, elas têm menos informação de cor, então você pode ver quando você usa um perfil flat tipo log, ela craquela muito. Com craquelar, eu quero dizer, a imagem quebra muito fácil, aquele color noise e fica realmente difícil de trabalhar com a imagem. Você não sabe o que está fazendo e não está medindo bem essa exposição. Essas câmeras, até pouco tempo atrás, era o que a Sony tinha de melhor, todo mundo usava elas para trabalho, para vídeo principalmente, entregava uma ótima qualidade. Quando vieram as novas câmeras da Sony, claro, de fato, elas têm uma diferença muito grande na questão do codec, na questão da qualidade, até na questão, enfim, de fotos com mais resolução, etc. Mas isso não quer dizer que a sua câmera que você tem aí, que você gastou um monte, tá inutilizada e não serve pra nada. Essas câmeras antigas da Sony, que gravam 8 bits dessa geração, elas têm uma coisa interessante, que elas compartilham a mesma cor. Então, você pode ver que as novas câmeras da Sony, todas elas dessa geração, a 7 IV, FX3, FX30, elas têm todas, tipo, a mesma cor. Já as da geração passada, elas também têm todas a mesma cor, mas da geração delas. Então, é fácil bater uma 6400 e uma 73, porque elas têm a mesma ciência de cor. Mas então, vamos lá, qual que é o problema dessas câmeras antigas? De novo, citando o mago Gerald Dundan, muita gente não recomenda usar o S-Log3 em câmeras Sony de 8 bits, justamente porque esse perfil é muito flat. O codec dessas câmeras não tem bitrate nem informação de cor suficiente para lidar com esse tipo de curva, assim como a gente acabou de ver. O Gerald já testou vários tipos de câmeras e fez comparações que mostram como o S-Log3 foi otimizado para sensores com dynamic range bem maior, algo como mais de 14 stops, enquanto o S-Log2 foi pensado para sensores com cerca de 13 stops no máximo. Isso significa que ao usar S-Log3 numa câmera 8 bits, você está tentando extrair mais dynamic range do que o sensor realmente pode oferecer. Resultado, mais noise comparado ao S-Log2 e uma perda de quase meio stop nos highlights, o que já é bastante limitante nesses modelos. Mas então por que eu quero te ajudar a usar o S-Log3, já que todo mundo recomenda que não se use o S-Log3 nessas câmeras antigas? A razão é simples. Quando você vai, por exemplo, fazer um trabalho com pessoas com várias câmeras, vai ter pessoas com câmeras da Sony nova, pessoas com câmeras da Sony antiga, e é muito mais fácil se tu, por exemplo, orientar todo mundo a ter um perfil que você pode só jogar alguns LUTs em cima e ficar com todas as cores mais ou menos parecidas, tipo quase lá, batendo 99% aí. É muito mais fácil do que ter perfis que você fica setando e coisas assim, cada câmera é diferente. Então, por exemplo, se tu vai num trabalho, provavelmente quem tem as câmeras novas vai querer usar o máximo de qualidade que tem possível, que é S-Log3. Aí se você usa o S-Log2 e joga o LUT da Sony em cada câmera, vai ficar com um look bem diferente. Elas já são de outra geração, você está usando outros espaços de log diferente. E para quem for colorizar, ou digamos, se você está fazendo, por exemplo, um podcast, isso é um saco fazer. É chato, vai complicar mais o processo. Muita gente pode não ter habilidade para conseguir fazer isso, bater, fazer essa correção de cor. E daí qual que é a ideia? O log, no geral, ele é recomendado você superexpor ele. Eu sei que tem vários manuais da Sony, superexpor com cartão cinza e não sei o que, mas eu quero facilitar para você. Vou falar como eu tenho feito. A ideia é sempre superexpor 2 stops do log. Por quê? Porque daí a gente vai jogar esse dynamic range para cima e vai tirar esse noise das sombras. Porque ele tem bastante noise, principalmente esse log3 em câmeras 8 bits. Jogando assim, a gente vai ter uma imagem bem mais usável. Eu uso assim nas minhas câmeras da Sony da geração nova e uso nas antigas também, e acho que são os melhores resultados para ter imagem bem limpas. E claro, só cuidar para não clipar os highlights. Então tá, vou mostrar para vocês aqui como é que eu seto para monitorar a exposição na câmera. Então você vai ver que essas câmeras aqui da Sony, dessa geração, elas não suportam LUT na tela para monitorar. Então você vai ver a imagem em log. O que a gente vai fazer? Ó? Vocês vão ver aqui que o fotômetro ele tá em 2. Ele tá dizendo que tá 2 stops
essa cena aqui tá 2 stops acima na exposição. O que é bom, é exatamente isso que a gente quer. Quando ele tá piscando assim, quer dizer que ele tá a mais de 2 stops, tá? Porque ele chega a no máximo 2 stops. Então você nunca vai ver ele ir pra 3, 4. Ele chega a 2. Se você quiser ser mais cuidadoso, uma coisa que você pode fazer que pode ajudar, eu vou mexer aqui só no shutter como exemplo, mas ele parou de piscar 2, ó. Vocês viram? Isso quer dizer que agora a nossa cena tá exatamente 2 stops. Eu sempre boto também ele para medir a cena inteira. Ó, vocês podem ver que o Metering Mode tá em Multi. Quer dizer que ele tira uma medição geral da tela. Então a gente tem mais ou menos uma noção de que superexpondo toda a cena. E o que a gente vai fazer? A gente vai lá em Zebra, e eu uso a Zebra customizada. Eu coloco em Lower Limit e coloco 95+. Ó, vocês vão ver aqui. Vou ativar minhas zebras. As zebras aparecem quando tem estourado na imagem, tá? Então, o que eu fiz? Eu setei minhas zebras para elas me avisarem um pouco antes do limite do S-Log, que é os 95 ali. Pra quê? Pra mesmo que tenha um pouquinhozinho estourando, eu saiba que, tipo, eu ainda tenho possibilidade de salvar, sabe? Na pós, não é completamente estourado. Então é um jeito também de ajudar a proteger ainda mais os highlights. Mas então, como eu consigo bater essas duas câmeras? Vamos ao ponto. Eu tenho um LUT que eu gosto, eu criei esse LUT faz um tempo, que ele é para as câmeras novas da Sony, que eu chamei de Sony New. Que ele basicamente dá uma corrigidinha na cor ali, para não ficar tão estranho em tons de pele, mas nada muito complicado. E ele compensa para 2 stops de exposição. Ou seja, as câmeras novas, eu carrego ele na câmera e eu consigo ver exatamente como tá essa imagem na tela da câmera sem necessariamente ter um monitor. Isso facilita muito o trabalho. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para bater as duas câmeras. Eu botei uma câmera em cima da outra e eu gravei ao mesmo tempo as duas, né? De mais ou menos quase o mesmo ângulo, com duas lentes 35mm da Sigma, com o mesmo f-stop, com o mesmo ISO, tudo. Podem ver que tem uma diferença entre as duas, né? Essa primeira filmagem aqui é a filmagem da ZV-1, que tem o mesmo sensor da 7S3, da FX3. Eu faço... Vou passar aqui para baixo. Como monitorei com o LUT na câmera, ó, esses são os meus LUTs. Esse é o Sony New que eu falei, tá? Pode ver que mesmo assim ele não tá... Claro, ele não é um tratamento final, mas ele é uma boa conversão que já computa por esses 2 stops a mais que a gente gravou. Vou mostrar para vocês qual que foi a lógica para eu conseguir bater com esse take aqui, né? Eu vou bater essas duas, apesar das duas câmeras serem diferentes. Então, eu uso, vocês podem ver que se eu botar o Sony New, elas ainda ficam diferentes. Pele, nas sombras principalmente. As novas Sony são bem mais verdes na pele. Daí o que eu fiz? Eu uso esse programa aqui, tá? Cinematch é um plugin que ele é feito para... Eles fizeram perfis, ó, pode ver, entre as câmeras, baseado no sensor delas, em vários perfis de cor, e analisa isso e você consegue converter. Ou seja, você consegue basicamente bater a cor de um sensor com o outro. Ó, eles falam aqui como é que eles fazem e tal. Eu peguei o Cinematch, joguei aqui, coloquei o perfil da câmera que eu tava usando, é claro, a Sony 7 III, C-Log 3, S-Gamut Cine 3, Xavec S, botei Full Key. Eu converti para uma câmera da nova geração, uma das mais populares, que é a 7S3, que tem o mesmo sensor da minha câmera e eu acho que é uma boa base pra você usar, né? Vocês podem ver que a diferença é sutil, mas o que acontece? Principalmente aqui nas sombras, você vê como ele traz esse verde e mata aquele azul. A nossa imagem já tá bem limpa, mas qual que é o ponto disso tudo? A gente vai ter imagens bem mais parecidas. Então é papo de a gente depois na pós vai ter que ajustar um pouquinho a exposição ali, ou de algo assim, por exemplo, e a gente já tá quase lá entre as duas imagens. Então acho que isso facilita muito, tá? E daí o que eu fiz? Só que isso, o fato de ter esses 2 LUTs aqui, ele acaba, enfim, né? Você não tem tanta flexibilidade para aplicar nas coisas. Então o que eu fiz? Eu exportei um LUT aqui do Cinematch. Fui aqui, achei esse programa aqui chamado Colonet 3D LUT Combiner. E o que ele faz? Eu posso escolher 2 LUTs
e eu posso combinar os dois, ó. E daí diz aqui, ó, combinar os dois LUTs dá o mesmo efeito de tu aplicar um e depois o outro. Ou seja, o mesmo efeito disso aqui, de tu ter um Node, por exemplo. E o que que eu fiz? Fazendo toda essa explicação para vocês entenderem da onde vem. Mas o que eu criei esse LUT aqui que eu chamei de Sony Ode. O Sony Ode é basicamente esses dois combinados, só isso, mas para facilitar a tua vida, caso tu queira botar no monitor, você vai ver que ele já corrige bonitinho as duas imagens das Sonys ali. Vou até desativar aqui, vou deixar uma só com o Sony New e outra só com ele. Você pode ver que as cores estão bem melhores, bem mais próximas, talvez uma diferença de exposição da hora ali, da gravação, mas as cores estão idênticas das 7.3 e das EV1. E esse é o ponto, é criar um LUT que você possa carregar no seu monitor, carregar no seu, jogar no seu programa na pós, depois que vai facilitar a sua vida. Então tá, bora voltar pro vídeo. Eu já usei uma câmera como A e B, eu já usei em entrevista, tipo, usando uma FX30 de câmera A e a 7.3 de câmera B, e a ideia é eu vim trazer pra vocês também esse LUT, tipo, eu não tô dizendo que você precisa passar por tudo que eu passei pra aprender e chegar a essa conclusão, eu não tô dizendo que eu sou um colorista profissional, eu tô dizendo que esse foi o jeito que foi mais fácil pra mim e menos doloroso de conseguir bater as cores da Sony e melhorar essas cores da geração antiga. Então, antes de pensar de trocar de câmera, que você precisa da mais nova, da melhor, gastar muita grana, às vezes parcelar um monte, usar dinheiro que você não tem para equipamento, se você sabe o que você está fazendo, ainda tem muito que você consegue extrair desses equipamentos. E nem por isso você precisa comprar o mais novo agora. Você pode ainda usar por bastante tempo ainda. Eu conheço muita gente que ainda usa esse tipo de câmera em trabalhos profissionais, trabalhos grandes. Então, a minha ideia desse vídeo foi te ajudar. Trabalho bastante, eu não quero cobrar em cima disso, dizer que é um LUT mágico, milagroso. Eu não quero o seu e-mail para ficar te enchendo o saco por mandando coisas por e-mail. Eu vou deixar o link no meu Drive, você baixa se você quiser, você testa. Se quiser depois dizer nos comentários, achei ótimo, me ajudou. Achei horrível, tá tudo errado. Por favor, eu sou todo ouvidos. Eu gosto muito de saber o que as pessoas acharam disso. E o meu intuito é ajudar alguém que precise, que sente que tá limitado, que não pode trocar de câmera agora, que usa nos seus trabalhos recorrentemente, de como você consegue extrair o melhor do S-Log3 na sua câmera 8 bits da Sony, que são câmeras ainda muito populares, câmeras super utilizadas, que o codec é muito mais fácil de editar em qualquer computador. Então, a minha ideia no final, ajudar todos vocês. E o vídeo dessa semana é isso. Depois me fala o que você achou nos comentários. E até semana que vem. Tchau!